A alegria do composto é que se pode transformar material de resíduos, qualquer resíduo, até mesmo o material de resíduos de outras pessoas, em algo imensamente benéfico para o solo e todas as nossas plantas no jardim. Portanto, mesmo no inverno é possível fazer um bom composto. Vamos dar uma olhada em quais ingredientes são bons para adicionar à pilha de compostagem e como se pode melhorá-los cuidando da sua pilha de compostagem e quais podem ser os resultados. Eu tenho aqui uma seleção de ingredientes que você pode compostar e vou mostrar alguns para te dar uma ideia. Então, por exemplo, aqui temos resíduos da cozinha da casa. Isso foi o que tivemos um dia de curso ontem. Então, são pedaços e pedaços de vegetais, coisas com poda e aparas de vazamentos, pedaços de pastinaca. E aqui está algo que confunde as pessoas um pouco, porque há rumores de que você não pode compostar cítricos. Bem, você pode realmente, possivelmente algo para se preocupar é se você tem não orgânicos que podem ter um pouco de cera na casca. Mesmo esses, na verdade, eu já compostei antes em diferentes momentos, todos eles desaparecem no final. Montes de musgo de milho são incríveis. Eles são como um tipo de processo alquímico que degrada praticamente tudo, na verdade. Então isso pode prosseguir. Há uma caixa de ovos ali, o que é bom. E então aqui está algo da casa. Isso provavelmente é mais verde do que marrom. É útil saber o que é verde e o que é marrom. Isso é definitivamente marrom, é cinza de madeira. Teoricamente isso poderia ir para o jardim, mas na verdade tem potassa solúvel. E acho que é eficaz na pilha de compostagem. Assim, se transforma em uma forma insolúvel de nutrientes, tornando-se um bom componente de compostagem que também equilibra outros elementos na pilha. Agora aqui está algo que é definitivamente mais marrom do que verde. Então isso é, na verdade, apenas um talo de repolho Savoy, que eu cortei e dividi ao mesmo tempo. E, se possível, é bom fazer isso. Ingredientes duros semelhantes à madeira. Isso significa que você tem mais superfície para as bactérias entrarem e ajudarem a degradar. Ele se decomporá mais rapidamente. E também é menos provável que você encontre um grande talo de madeira irritante, que então precisaria ser reciclado na próxima pilha de compostagem. E aqui temos um exemplo de avançar um passo. Então, na verdade, comprei um triturador no ano passado. Depois de 30 anos dizendo que não faria, decidi que, gostaria de colocar mais ingredientes lenhosos nas minhas pilhas e também de compostar mais coisas, basicamente. Então, ter o triturador me permitiu, por exemplo, isso era um caule semilenhoso de sabugueiro que eu cortei da minha sebe do jardim e consegui, através do triturador, colocar isso porque o triturador transforma isso em um ingrediente que é compostável tanto por cortar quanto por quebrar. O triturador tem um pouco de dificuldade com madeira mais verde, como este pedaço de caule de salgueiro, e não tem realmente o suficiente para ele se agarrar. Portanto, trituradores são ideais se possuem muitos ingredientes lenhosos sem uso, cogitando talvez uma fogueira. Nesse caso, um triturador transformará isso em composto. E aqui temos um bom exemplo de coisas que não são o que parecem. Ou pelo menos nem todas, esta em particular, aquilo que parece ser composto, é na verdade borra de café. Então este é um café que eu consigo quando estou entregando vegetais para o restaurante local. E eles ficam muito felizes em me dar essa borra de café. E o café não é composto. Na realidade, este é um ingrediente verde, pois é rico em nitrogênio. Acho que é algo como 3% de nitrogênio. E também você às vezes verá dito que as borras de café são ácidas, na verdade não são. O pH é em média 6,8, então está tudo bem. Isso não vai causar problemas em lugar nenhum. Mas é bom compostar e pensar nisso em termos de verde. Então, é um pouco como folhas verdes, sabe, em termos do que vai fazer para a sua compostagem. Vai se decompor muito bem e adicionar muita bondade. Mais ou menos assim outro verde. Claramente é verde porque se vê que é. Mas é uma folha de brócolis que retirei da planta hoje de manhã. Na verdade, é bom fazer isso porque à medida que começam a ficar amarelas, elas não contribuem em nada para a planta para a fotossíntese e provavelmente vão cair no chão e então você terá lesmas envolvidas. Então é bom retirá-las da planta nesse estágio da vida e adicionar à sua pilha de compostagem. E aqui está algo que é realmente verde e marrom.
Então isso é um pouco de erva daninha, um pouco de grama que não queríamos onde estava crescendo na semana passada. E tem um pouco de marrom que é o solo. Então o solo é marrom enquanto as folhas são verdes. Então, na verdade, se você puder fazer praticamente uma pilha de compostagem com ingredientes assim, pois tem um pouco de verde e marrom, isso é bom. E também este tem uma bela raiz de grama de trigo. Isso é perfeito para poder mostrar a você, porque muitas vezes se diz que você não deve compostar raízes de ervas daninhas perenes perniciosas como a grama de trigo, porque se pensa, ou se diz que elas vão crescer novamente. Como você vê, ele está tentando crescer agora. Está enviando um novo broto de raiz branca, que se transformará em uma folha branca à medida que cresce. Eu descubro que em um monte onde se está continuamente adicionando coisas, em vez de apenas deixá-lo por 6 meses sem que nada aconteça, nesse caso, isso iria regenerar. Mas em um monte normal, eu diria normal para a maioria dos jardins, raízes como essa serão apenas sufocadas antes que possam regenerar. Eles não são indestrutíveis. Eles são degradáveis e irão se decompor. Portanto, pode-se inserir raízes como essas e de convólvulos que uso na minha compostagem, além de raízes de dente de leão, entre outras coisas que supostamente não deveríamos colocar. E sim, eles vão se decompor e adicionar nutrientes à sua pilha. Então eles, juntamente com muitas outras coisas, são ingredientes adequados para uma pilha de compostagem em um equilíbrio razoável de verde e marrom, mais ou menos meio a meio. Esta é a pilha atual em Home Acres. Então seus primeiros ingredientes foram colocados em novembro. Agora é fevereiro. Então 3 meses de todo o resíduo do meu jardim de 3/4 de acre no inverno. Então essa é a grande diferença. As pilhas de composto no inverno estão recebendo menos porque as coisas estão crescendo menos. Mas também o equilíbrio é diferente. É mais marrom e menos verde, o que significa papel marrom. Coisas lenhosas. Caules são marrons e verdes são coisas folhosas. Então, se apenas remover isso, normalmente é parafusado. Eu desparafusei. E podemos ver muito bem a série de decomposição no fundo já está mais decomposta. Há alguns vermes ali recuando. Os vermes não gostam de luz do dia. E, na verdade, nesta fase do processo de compostagem não há muitos vermes atuando, fazendo muito. Eles aparecem mais tarde quando o material está mais decomposto, e eles terminam o processo de compostagem da digestão. Suas excreções são, de fato, umas das melhores compostagens possíveis. Então dá para ver que eu coloquei bastante palha. Eu consigo palha velha do vizinho que acontece de ter bastante. Para mim, isso é um útil ingrediente marrom. E também deve ter havido alguns cortes de grama aqui. Isso é verde e marrom conforme subimos. Você pode ver que está mais ou menos em camadas, mas não estou tentando fazê-las precisas deliberadamente. É só adicionar um pouco disso e daquilo conforme prosseguimos. E então, porque recentemente cortamos a grama aqui, de forma bastante bizarra em fevereiro porque tem estado ameno, isso aumentou a temperatura. Então, ao adicionar mais verde, fica mais quente. Quanto calor se precisa? Bem, você pode fazer compostagem não quente. Você pode fazer compostagem fria. Não há problema em fazer isso. Logo, o calor não é essencial para a compostagem. Mas, se obtido, acelera o processo. Essa é a principal diferença. E no momento, a temperatura está realmente marcando 60 graus centígrados, o que é um bom calor para a compostagem. Mata sementes de ervas daninhas e a maioria dos patógenos, mas não é tão quente a ponto de eliminar os micróbios benéficos. Se você mirar entre 55 e 70 graus centígrados, esse é um bom nível de calor. Como se sabe quando uma pilha está terminada ou quando se passa para a próxima? Bem, você pode continuar por muito tempo. Se você não tem muitos ingredientes para adicionar de uma vez, você pode continuar subindo. E, na verdade, vale a pena, nesse caso, ter uma baía menor ou até mesmo um dos recipientes fechados que você pode comprar, que tem escotilhas nas portas inferiores, de onde você pode retirar o composto de baixo, enquanto ainda está adicionando ingredientes de cima. Aqui em Home Acres, jardim de 3/4 de acre. Então eu tenho uma pilha grande e ela tem aproximadamente 5 por 4 pés. Isso resultará em cerca de 1 tonelada de composto. Vou parar de adicionar a ele em breve, pois logo teremos novas adições que justificarão o início de uma nova pilha.
Então eu vou deixar essa pilha aqui fermentando sem novas adições por cerca de 1 mês ou 2, talvez. Vamos ver o que acontece. E então vamos transformá-lo em uma baia vazia ao lado. Em termos de recipientes, novamente, opções aqui. Esta é interessante porque no verão passado um vizinho estava recebendo alguns tijolos para um pátio e eles chegaram neste recipiente e basicamente fomos e catamos. Então era um recipiente de compostagem pronto para mim, perfeito. E também no verão passado, fizemos um pouco de composto em uma pilha diferente em outra parte do jardim. E recentemente eu movi isso. Era um composto meio bruto e pronto e eu o cortei um pouco e coloquei aqui. Então foi como um processo de virada, que introduziu novo ar, alimentou as bactérias e as fez trabalhar novamente. Então o que tem aqui é um composto de 8 meses. E eu coloquei uma folha de polietileno por cima, porque isso mantém a chuva fora. E essa é uma parte bastante crítica do processo, é acertar o nível de umidade. Em locais com menos chuva que aqui, talvez você não necessite de cobertura, mas pode ser crucial para manter a umidade. O que você quer é um composto que esteja úmido, mas não molhado. Se estiver muito molhado, o excesso de umidade exclui o ar. O ar é provavelmente o ingrediente crítico que muitas vezes está ausente ou insuficiente. E você pode verificar o nível de umidade apertando seu composto como eu estou fazendo ali. E, na verdade, eu não consigo tirar nenhuma umidade, o que é ótimo porque 2 gotas é o máximo que se quer ver ao fazer essa pequena verificação aqui. Eu diria que esse é um bom nível de umidade porque você pode ver que está se mantendo unido, mas claramente não tem nenhuma umidade sobrando. Agora, aqui embaixo, eu tenho algum outro composto, que estava na borda de um monte bem ali em cima, que permitiu a entrada da chuva e parece mais úmido para mim. Então eu vou apenas apertá-lo e ver se sai umidade. E bem, isso é muito interessante, na verdade. Não consigo remover a umidade daqui. Eu já fiz esse teste antes e com composto. Não parece muito mais úmido do que isso e consegui bastante umidade. O que mostra, na verdade, como esse teste é válido, porque nem sempre você pode dizer apenas olhando para ele, mas apertando. Faça isso ocasionalmente se preocupado com níveis de umidade, pois pode informar. Mas outra pista sobre o estado da umidade em um composto é: você vê a cor deste aqui é bastante escura, quase indo para o preto, e este aqui é mais marrom. Não é uma grande diferença. Certamente é visível a olho nu. E marrom escuro é a cor de escolha. Se conseguir marrom escuro é melhor que preto absoluto. Veremos isso novamente daqui a pouco. Virar o composto não é obrigatório. É um extra opcional e você só precisa fazer isso uma vez no máximo. É uma maneira de introduzir ar fresco, oxigênio, que alimenta as bactérias. Eles auxiliam a intensificar a decomposição. Você também pode quebrar os aglomerados encontrados e misturar os ingredientes mais completamente para um bom e uniforme produto final. Esta pilha tem 3 meses de idade. E enquanto eu a movo, estou quebrando os aglomerados e introduzindo ar fresco. Aqui estão alguns compostos diferentes. Toda matéria orgânica em decomposição se torna composto. Então eu só queria mostrar a você algumas possibilidades do composto que você pode usar em um jardim. E, por exemplo, aqui, este é um composto de resíduos verdes e contém bastante madeira. Esses pedaços de madeira ali, eles foram triturados. São detritos de jardim triturados e grandes pedaços de madeira. E este composto é muito preto. E isso é quase certamente porque ficou muito quente, e isso nem sempre é um bom sinal. Provavelmente significa que é bastante baixo em micróbios e organismos. Então, um composto de aparência semelhante que temos aqui, mas com menos pedaços de madeira, é esterco de vaca bem apodrecido. Então isso era esterco, agora é composto. O que pode gerar muita confusão, porque chamar esterco de composto ou esterco de esterco, eu me refiro a ele como composto, mesmo que fosse esterco de vaca. E na verdade tem 3 anos, mas veja só como é lindo. Então quase certamente está cheio de micróbios. Há muitos organismos visíveis ali, como vermes e similares.
E por último, este é o composto caseiro que estivemos vendo como fazer. E você pode ver que não é tão escuro quanto o esterco de vaca ou o resíduo verde. É um pouco mais marrom. E eu apostaria que este é o mais cheio de vida em todas as formas e muito, muito bom para usar no jardim. A produção de composto, como a jardinagem como um todo, na verdade, tem bastante mitos envolvidos, e muitos deles são um pouco irritantes porque envolvem trabalho extra. Um exemplo é sobre separar coisas que supostamente não deveriam ir para a pilha. Por exemplo, raízes de ervas perenes como convólvulos e grama de trigo. Bem, eu coloco todas essas, desde que estejam suficientemente cobertos para não regenerar antes de se decompor. Está ok. Eles estão adicionando um extra à pilha. Folhas atingidas por praga é outra coisa. Então, batata atingida por praga, tomate, até mesmo tubérculos de batata atingidos por praga. Eu coloco todos eles. E o motivo disso é que os esporos de praga não conseguem sobreviver no solo e no composto. Eles só conseguem sobreviver em tecido vegetal vivo. Então está tudo bem. Uma vez decomposto, não há mais esporos de praga para se preocupar. Eu fiz isso onde adicionei folhas de praga e tubérculos de tomate e coisas. Há uma pilha de compostagem no outono. Espalhei esse composto na primavera. Cultivo belos tomates, sem dificuldades. Então tem as folhas de ruibarbo, casca de cítricos, coisas que supostamente não devemos adicionar. Bem, você pode, eu faço, outras pessoas fazem, está tudo bem. Duas outras coisas a mencionar são os lados de um monte. Às vezes se diz que você precisa de algo como madeira de paletes nas laterais que permite a entrada de ar, o que obviamente é bom. Mas na verdade não faz muita diferença. Eu estou usando aqui principalmente contraplacado de tamanho sólido. Às vezes eu tenho um palete. Basicamente não é tão relevante. O principal é, eu acho, ter um lado. Isso realmente ajuda. Você poderia fazer uma pilha aberta, mas ter lados mantém mais apertado e arrumado. Por fim, velocidade de montagem. Dizem que às vezes é preciso montar uma pilha em 1 ou 2 dias e deixá-la bem quente. O calor é frequentemente citado como um fator importante, o que é de certa forma, mas não é o mais importante e não é o fator determinante. O principal é acertar o equilíbrio dos ingredientes, o que muda ao longo do ano. E essa é uma das alegrias de fazer compostagem, que você então tem um produto diferente a cada vez. Divirta-se fazendo isso e veja o resultado. E é isso, né? O produto final. Agora temos composto pronto para usar. Depois de virar, eu deixo por alguns meses, o tempo que for necessário até que esteja parecido com isso, onde você pode passar um garfo assim e ele se desfaz bastante bem. Então, estou descobrindo que posso quebrar os torrões com um garfo. O garfo de esterco de 4 dentes é muito útil para isso. E você pode até levantá-lo sem sabe, você não precisa de uma pá para espalhar esse composto. Carregar isso na carrinho de mão. Ao espalhá-lo, também o faço às vezes, apenas desfaz mais torrões. Não precisa peneirar esse composto. Você pode colocá-lo com torrões, isso é absolutamente bom. Eles vão se decompor no clima. E é toda a bondade extra que você quer aproveitar até o último pedacinho. Então esse composto tem cerca de 8 meses desde que foi iniciado. A pilha foi montada ao longo de cerca de 6 semanas. Depois ficou lá amadurecendo por mais 6 semanas. Depois nós o viramos movendo-o para cá cerca de 5 meses atrás. E é isso. O produto final que lhe dará tanto sucesso com todo o seu jardinagem. Obrigado